Olá meninas! Hoje a aula é sobre convenções internacionais com a doutora Kátia Maciel. Confira, não perca essa aula, hein? Olá, eu sou Maria Aparecida de Matos, mais conhecida como Cida Matos, do segmento de moradia aqui da cidade de Suzano. Fui aluna da 7ª turma do curso de Promotoras Legais Populares. Esse curso, eu tenho para dizer para vocês que foi um divisor de água na minha vida. Foi um curso que me fez enxergar como protagonista da história na sociedade. Me fez ver que o meu lugar da mulher é onde ela quiser. Então, me fez enxergar que eu tenho condições de lutar por políticas públicas de garantia de direito para todas as mulheres. E não só para as mulheres, mas para o idoso, para a juventude, para o ser humano em si. Então, para você que está vindo fazer esse curso de promotora legal popular, tenha certeza que você vai sair com uma gama enorme de novos conhecimentos e vai entender que o seu lugar é onde você quiser. Desejo a você, mulher, uma boa aula. Olá meninas, boa tarde. Eu não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário que vocês vão estar acessando essa aula, mas primeiramente eu queria agradecer a Sandra Nogueira e a primeira-dama, a Larissa Chiuchi, pela oportunidade de estar aqui ministrando essa aula para vocês, tá? Eu sou Kátia Maciel, sou advogada, e aí eu quero também estar participando deste momento tão importante, nessa luta que as mulheres vêm aí ao longo de muitos e muitos anos, exercendo para que a gente tenha direitos melhores, cada vez melhores, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as convenções internacionais, os direitos das mulheres. E a gente começa até com uma pergunta, né? Se a gente for viajar um pouquinho no tempo, porque hoje a aula, a gente vai fazer uma viagem no tempo também, para que a gente entenda, né? Como a gente está falando de um contexto internacional, a gente precisa entender a origem de muitas coisas, da onde que surgiram as primeiras manifestações pelos direitos da mulher, tá? Então, a gente fala que por anos, socialmente, a mulher foi colocada numa condição muito inferior, tá? Não tínhamos acesso aos direitos econômicos, políticos, sociais, culturais. E imagina, era tão escasso isso, era tão nada, que se a gente trouxesse isso para a realidade de hoje, de maneira assim, você fala, é inimaginável que as mulheres, há séculos atrás, passassem por tantas privações, por tantas dificuldades. Com isso, a gente vai fazer aí, certo, uma viagem no tempo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a história das mulheres, até porque essa história, ela impactou diretamente a nossa situação atual hoje, tá bom? Então, é a história dos direitos das mulheres, né? A gente vai abordar o que foi vivenciado por elas há séculos passados, buscando aí elementos que justifiquem o nosso papel hoje, né? Nos dias de hoje, reconhecendo todos os nossos direitos. Vamos lá. Por muitos séculos, as mulheres, nas mais variadas realidades sociais, viveram submetidas a uma posição de controle, longe do espaço público e sem condições para exigir tratamento digno. Ou seja, nós não tínhamos voz ativa de maneira social, nós não tínhamos voz ativas de maneira política, vivíamos longe da sociedade, tá? A história das mulheres, nas mais variadas realidades sociais, elas viviam submetidas a posições de controle, tá? Longe de espaços públicos, como eu mesmo disse para vocês. Ela não se resume somente na questão de controle, ela se resume na questão de humana mesmo, de não ser considerada, digamos, de uma certa forma, pessoa. Então, por aí, a gente verifica que as opressões que as mulheres viviam nas épocas antigas, elas desconstruíam toda a sua intimidade, elas desconstruíam toda a sua personalidade como mulher.
E aí os preconceitos e as discriminações, elas eram latentes, elas eram, assim, imensas naquela época, tá? E para que a gente possa entender e fazer essa viagem, a gente vai analisar de maneira breve a ciência, tá? Das mulheres no tempo, a fim de conhecer perspectivas femininas, tá? Que, afinal, é uma perspectiva de todas nós, tá bom? Vamos lá? A gente vai falar, você vai falar, nossa, Kátia, nós vamos falar de coisas tão antigas assim? Vamos, mas é só uma viagem mesmo, tá? A gente vai falar da antiguidade no ano 4000 antes de Cristo, até no ano 476 depois de Cristo. Em lugares como no Egito e na Grécia, as mulheres, elas não tinham direito nem à escrita. Isso significa o quê? Que elas não tinham documentos, tá? As mulheres serviam apenas para casamento, ter filhos, constituir família, mas de uma maneira que elas não escolhiam. Os maridos, né, os casamentos, eles eram arranjados, eles eram escolhidos para elas. Na Grécia, elas não participavam de nada, de nenhum ato político, de nenhum ato público, não tinham acesso à educação na infância, eram submetidas a trabalhos totalmente do âmbito doméstico, tá? Então, era casa mesmo e ter filhos. Nem tinha escolha de quem seria seu marido, coisas nesse gênero, tá bom? Depois disso, tem uma outra condição também. As mulheres que nasciam em famílias mais ricas, né, em famílias que tinham lá uma condição social, elas ainda tinham essa possibilidade de se casar, né, a família escolhia também um bom casamento, mas sempre com o intuito de que ela era apenas a pessoa que iria dar filhos, manter a família, cuidar da casa, nada mais. As pessoas com menos condições nessa época, elas eram submetidas à escravidão e muitas vezes à prostituição. Então, gente, era algo assim, é surreal que nós possamos imaginar isso hoje, tá? Na Europa, durante a Idade Média, no ano 473 depois de Cristo já, até o ano 1453, vocês observam que nós estamos falando do ano 473 até o ano 1453. Nós estamos em 2022. Então, assim, a gente não consegue nem fazer essa conta, né? Para vocês verem o quanto tempo há de sofrimento, há de luta no que a gente vai conversar aqui hoje. Então, nesse período, as mulheres começaram a exercer um pequeno papel dentro da sociedade, mas muito pequeno. Além dos afazeres domésticos, elas faziam também artesanatos, trabalhavam na parte que envolvia confecção de tecidos, fabricação de cosméticos, mas era apenas trabalho, tá? As mulheres da nobreza, elas tinham também uma posição, elas poderiam ter terras, tá? É considerada lá senhoras feudais. Mas isso somente se o marido autorizasse. Isso somente se houvesse a autorização e a permissão dos homens, ou seja, praticamente nada, tá? Então, elas não tinham, por quê? Porque os homens representavam elas judicialmente, juridicamente, elas não tinham direitos políticos. Então, assim, se o homem dissesse, eu quero que você seja aí dona dessa terra, ok. Se não tivesse isso, continuaria na mesma situação, tá? O período medieval na Europa também foi marcado pela grande influência do poder da Igreja Católica. Aqui é um ponto em que a gente tem aí vários filmes que falam sobre isso, tá? Algo assim, é um dos pontos que eu digo assim que foi muito doloroso para a sociedade feminina, porque o que a Igreja Católica colocava, impunha, tinha que ser seguido. As mulheres que não concordavam com os ideais da igreja, elas eram consideradas que praticavam heresias. Então, o que é uma heresia? Né? É tudo aquilo que vai contrário e que a igreja pregava. Vai ao contrário do que a igreja determinava que era certo. Com isso, as mulheres
as atitudes que eram contra a igreja eram consideradas inaceitáveis. As mulheres sofriam perseguições constantes, tá? Por esse movimento. E esse movimento ficou conhecido como a Inquisição. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar bastante material sobre isso, bastante histórias sobre isso, tá? Que foi um movimento da Igreja Católica. A Inquisição foi um movimento da Igreja Católica. Rituais ou atitudes feitas por mulheres que divergiam dos ritos estabelecidos pela igreja eram apontados como bruxaria. Gente, a mulher era considerada uma bruxa, olha só, uma bruxa, porque elas não concordavam, às vezes discordavam de algumas coisas determinadas pela igreja, principalmente porque a igreja protegia muito a figura masculina. Agora, veja bem, o que acontecia com essas mulheres? Muitas vezes, elas eram queimadas vivas em praça. Por quê? Porque eram consideradas bruxas, então, elas eram queimadas vivas. Gente, quando eu estava estudando essa aula para, né, conversar aqui com vocês, realmente bate um sentimento muito ruim, né, muito doído de saber que os nossos, as nossas, né, nossas mulheres antigas passaram por tantas dificuldades e por tamanho sofrimento, né? Você imagina, só porque eu não concordo com uma determinada situação, eu vou ser queimada viva. Comportamentos e atos sexuais fora do matrimônio também eram vistos como desviantes, né? Que cometia, e isso ocasionava punições terríveis também para elas. Então, veja bem, aí isso é uma breve pincelada que a gente está dando aí em questões muito antigas que envolvem a mulher. E quando começamos a ter atitudes mais afrontantes? Quando começamos a mudar, a querer mudar a história? A Idade Moderna, ela vem de 1453 a 1789. Veja aí que nós temos um período muito grande, né? Então, aí a gente começa a dar os primeiros passos para que a gente possa mudar essa realidade. Então, surgem aí esses primeiros passos que a gente começa a conhecer e entender que temos direitos, né? As mulheres daquela época falaram assim, opa, nós temos direitos também, né? Nós somos pessoas, nós somos humanas. A gente vai falar um pouquinho dessa questão humana e para vocês verem até que ponto chega o pensamento, principalmente na visão masculina, tá bom? Mais precisamente, após a Revolução Francesa, em 1789, que foi, né, uma exigência pela liberdade, igualdade e fraternidade, esse evento ele foi marcado e conhecemos até hoje como direitos humanos, tá bom? Então, é um evento que é um marco do que hoje conhecemos como os direitos humanos. Entretanto, essa revolução também não trouxe grandes vantagens para nós mulheres, tá? A gente teve lá, direitos humanos, vamos fazer que todo mundo seja igual, né, que seja tudo lindo, maravilhoso, mas ainda não houve nenhuma vantagem para nós mulheres. Em 1792, uma mulher chamada Mary Wollstonecraft, é um nome difícil de falar, mas esse era o nome dela, em Londres, ela publica uma obra reivindicando o direito das mulheres. Então, ela, né, já acho que cansada de tudo aquilo, ela publica uma obra onde falava sobre os direitos da mulher. Mas essa obra, gente, ela foi em resposta, porque um ano antes, tá, eu tô falando de 1792, um ano antes, em 1791, foi elaborada uma categoria onde os homens, né, foi elaborada também uma constituição onde os homens eram considerados apenas, os homens que eram considerados apenas cidadãos, as mulheres não, né? Então, assim, ela excluía as mulheres da condição de cidadão. Então, quer dizer, essa publicação, essa reivindicação da Mary em Londres, ela foi em resposta a isso. Espera aí, só os homens são considerados cidadãos? As mulheres não?
Então, a gente já começa aí a ter grandes movimentos em relação aos direitos das mulheres, tá bom? Esse documento que ela fez, ela denunciava a proibição das mulheres aos direitos básicos, como educação formal, e criticava a condição da opressão em que as mulheres viviam naquela época. Então, opa, né, tá tudo errado. Então, nós temos direito, sim. Além dela, também é marcado pelas ideias de sua contemporânea, a francesa Olympe de Gouges. Ela também foi uma mulher que batalhou muito, que influenciou muito pelos ideais de luta pelos nossos direitos, tá? Então, aí nessa época, a gente já começa a verificar que houve, sim, grandes movimentos, né? Já deixamos aquela condição de estar quietinha para ir realmente reivindicar melhores condições, os direitos iguais a todos, tá bom? Ela também, essa que eu falei para vocês, a última, que é a Mary, ela foi também responsável por publicar na França a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Então, por aí já começa a haver documentos que realmente vêm aí de ser considerado de grande importância para esse momento atual que nós vivemos hoje, tá bom? Vamos lá. Essa crítica, né, vinha crítica porque nessa questão de humanidade, quando se falava em direitos humanos, naquela época se falavam assim, direitos humanos ligado ao homem. Então, somente o homem tem direito humano, sabe? Eles faziam essa analogia da palavra. Isso era um absurdo, né? Então, exigia que as mulheres e homens fossem distintos, né? Tinham como condição que mulheres e homens fossem distintos. Então, o humano era apenas considerado o homem, a mulher não era considerada humana. Então, também houve aí uma grande movimentação nesse sentido, porque não se reconhecia o gênero feminino, o gênero mulher, como tendo os direitos que estavam constando naqueles documentos. Ambas as personagens históricas e as suas lutas foram importantes para que as mulheres tivessem uma voz política e exigissem os seus direitos. Começa aí também uma maneira de introduzir a mulher na vida política e dizer, olha, nós podemos sim elaborar documentos e garantir os nossos direitos, tá? Então, é muito bonito você ver essa movimentação de mulheres tão empoderadas, digamos assim, envolvendo, né, se envolvendo na disseminação dos seus direitos, se envolvendo em manifestações em busca dos seus direitos. E veja que é um período muito antigo, gente. A luta, ela vem de muito tempo. Mas foi em 1893, a gente já começa a se aproximar um pouquinho mais da nossa época, tá? Numa colônia no sul da Austrália, atual Nova Zelândia, que pela primeira vez na história, as mulheres ganharam o direito a voto por meio do ato eleitoral 1893. Gente, isso foi um marco, assim, algo surreal, se a gente for parar para pensar no que eu contei para vocês, as mulheres serem consideradas bruxas, né, serem queimadas em praça pública, praça viva é bom, em praça pública, e agora, em 1000 tanto, mas também você pode dizer para mim, Kátia, quanto tempo, né? Quanto tempo se passou? Nós estamos em 1893, nós conseguimos o direito ao voto. Esse documento é tido como um marco inicial dos direitos políticos das mulheres no mundo, servindo de exemplo para outros países também. Em 1908, impulsionadas por essas reivindicações, em Nova York, cerca de 15 mil mulheres, elas fazem uma marcha, né, nas ruas, uma passeata, uma reivindicação nas ruas, exigindo melhores salários, o direito ao voto também, porque em alguns outros países não tinha, tá? Que resultou a determinação do Dia Nacional da Mulher nos Estados Unidos, tá? 1908.
começa a ser dito sobre o Dia Nós estamos falando dos Estados Unidos, então por isso que nós estamos falando do Dia Nacional da Mulher nos Estados Unidos, tá bom? Só que no ano seguinte, tá, no mesmo sentido, ou seja, em 1910, na Conferência Internacional das Mulheres Socialista, que foi aprovado o estabelecimento do Dia Internacional da Mulher, tá? Então, houve uma conferência internacional, então aquele dia que era considerado o Dia Nacional da Mulher nos Estados Unidos, passa a ser considerado o Dia Internacional da Mulher também, tá? A ser celebrado, só que aí, gente, houve uma mudança, que foi celebrado no dia 19 de março. Só que houve lá em 1911, um ano depois, houve uma manifestação, uma reivindicação internacional também das mulheres na Rússia e outras regiões como Áustria, Dinamarca e Alemanha, querendo mudar essa data para 8 de março, e foi assim que prevaleceu, tá? Então, nós temos aí 8 de março, o último 8 de março nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Eu considero que o mês de março inteiro é o mês da mulher, é o mês internacional da mulher, porque a luta não é simples, a luta ela é constante ali, então merecemos mais do que um dia, certo? Então, ele foi realmente decretado aí no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, tá bom? E até hoje é reconhecido dessa forma. Mesmo assim, gente, apesar de todos esses movimentos, tá? Todos essas reivindicações, os direitos das mulheres só ganharam força no cenário internacional na segunda metade do século XX, tá? Após as intensas guerras travadas na Europa, ou seja, com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1939, tá? Os países europeus estavam arrasados e destruídos, tá? Devido aos danos causados em seus territórios por conta da guerra, tá? Então, com isso, houve grandes violações dos direitos humanos. Houve, né, se a gente parar para fazer aí uma comparação, a gente está vendo recentemente aí a guerra Rússia, né? Então, a gente verifica, a gente olha as reportagens, a gente fica tão entristecido de ver tanta situação difícil. Vocês imaginam uma guerra mundial, tá? Então, nesse período, realmente houve um abalo mundial muito grande e houve várias violações contra os direitos humanos, tá bom? Além de todas as suas consequências negativas também. Diante disso, diversas nações se uniram, tá? Incluindo até mesmo o Brasil, e fundaram a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, tá? Em 1945, com a assinatura de um documento chamado Carta das Nações Unidas. A organização nasce com o objetivo de estabelecer a paz mundial, tá? Com o objetivo de solucionar os conflitos divergentes entre países de maneira pacífica, né? Então, poxa, vamos celebrar a paz mundial, vamos acabar com a guerra, né? E vamos aí construir novamente, digamos assim, o mundo, né? Nesse sentido, a ONU elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A gente vê falando disso a todo tempo, que foi em 1948, reconhecendo o caráter universal dos direitos humanos, em que todas as pessoas do mundo, sem exceção, veja bem o que eu estou falando para vocês, esse documento, ele diz que todas as pessoas do mundo, sem exceção, tá, devem ter direitos fundamentais garantidos para viver uma vida digna. Agora eu pergunto, foi para as mulheres também? Será que esse documento, ele deixava claro que os direitos das mulheres também seriam universais e iguais perante todos, né? Não foi bem isso que aconteceu. Esse sistema, né, quando nasceu, o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, ele vem daquela condição que eu coloquei para você, né, direitos humanos, mas ele não entra na questão de gênero, né? A mulher, ela vem de uma discriminação cultural, ela vinha de uma discriminação da sociedade.
Então, mesmo tendo um documento que dissesse, olha, o direito é igual para todos, todos têm direito a uma vida digna, as mulheres ainda sofriam muitos preconceitos. Não ficava claro para a sociedade que aquele documento servia para as mulheres também. Os preconceitos continuavam, a dificuldade da mulher ser inserida na sociedade ainda era gigante, continuava, tudo era à base de muita luta, tudo era à base de muita tristeza para que elas conseguissem o mínimo possível, tá? Sendo considerado, mesmo esse documento sendo considerado um marco no direito internacional pela proteção da dignidade da pessoa humana, a amplitude desses direitos humanos, eles não chegavam muito perto da mulher, eles não estavam próximo da mulher como gostaríamos que tivesse, tá bom? Principalmente pela pressão de movimentos, né? Então, quer dizer, ainda era uma sociedade muito machista, mesmo as mulheres buscando reivindicações por melhores condições, ainda se esbarrava em várias dificuldades, tá bom? Agora a gente vai numa declaração, nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente, na época, se percebeu que a mulher, ela distinguia, né? Então, como eu falei para vocês, não tinha algo específico para o gênero, proteção da mulher, tendo em vista que já vinha, né, de quanto tempo a luta pelos seus direitos. Então, sim, precisava de algo mais, precisava de algo que fosse forte e dissesse, existe sim a proteção da mulher, precisa existir sim a proteção da mulher. Com isso, foi feita a primeira Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada no México em 1975. Pode ver que a gente já está em tempos mais atuais, tá? Aí foi discutível que não era possível, tá? Nessa Conferência Mundial, foi discutido que não era possível nem justo tratar um grupo que historicamente foi, né, tão discriminado, tão oprimido, de maneira, assim, diferente, né? Quando eu digo diferente, veja bem, era tudo igual quando se falava de direitos humanos, mas não atingia as mulheres. Então, não era justo que depois de tanto sofrimento, simplesmente o documento dissesse assim, direitos humanos. Tá, mas e nós, mulheres? Não, já tinha aquela concepção de falar que direitos humanos relacionados a homens. Então, ficou um vazio muito grande aí, não tinha andamento nisso, parecia que ainda estávamos vivendo, né, que elas estavam ainda vivendo uma sociedade ainda de muita repressão, de muito controle, de falta dos direitos realmente garantidos. Com isso, tá, essa questão que envolve os direitos humanos, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela é também chamada de Pacto de São José de Costa Rica, né, para quem for pesquisar aí certinho, pode encontrar como Pacto de São José da Costa Rica, que a gente está falando aí também dessa questão que envolve os direitos humanos, ou seja, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, tá bom? Com isso, gente, veja bem, precisou-se ter um documento diferente. Então, assim, não basta só a Convenção de Direitos Humanos, a gente precisa ter um documento que fale sobre as mulheres, a gente precisa dar direitos para as mulheres, gênero mulher. E foi aí que surgiu o primeiro Tratado Internacional dos Direitos das Mulheres, tá? Que foi a promulgação da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que é a CEDAW, tá? É um documento que chama CEDAW, que é uma convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Então, esse documento, ele vem falar só sobre a mulher, só sobre o direito da mulher, sobre a discriminação, que não pode haver a discriminação. Em 1979, ele foi criado, esse documento, em 1979, pela ONU, tá? A convenção é um marco na história dos direitos das mulheres. Ela foi o primeiro tratado internacional responsável por determinar que os Estados-membros da ONU deveriam tomar ações que promovessem a igualdade de gênero.
Então, agora a gente já tem um documento que fala assim, olha, esses são os direitos garantidos das mulheres, gênero mulheres, tá? E isso foi um marco muito importante para todas nós. E o objetivo era eliminar a discriminação e práticas que estejam baseadas na ideia de inferioridade. Então, quer dizer, a mulher não é inferior, a mulher é humana. Os direitos humanos, tanto é para os homens, né, digamos, essa terminologia eu acho horrível, mas é o que se falava na época, mas quando a gente fala de humanidade, a gente está falando de um todo, né, homens e mulheres, seja quem for, todos são iguais e digno de ter uma vida igual também, tá bom? Assim nasce o mais importante instrumento internacional para a proteção dos direitos humanos das mulheres. Veja bem, agora a gente está falando de um documento onde fala que ele é um instrumento, né, internacional para a proteção dos direitos humanos das mulheres, tá? Então, agora a gente começa aí a ter algo mais sólido em proteção às mulheres, evidenciando a necessidade de distinguir toda e qualquer discriminação contra a mulher, tá? E aí eu vou ler aqui para vocês, no artigo 1º desse documento, ele diz o seguinte, você pode ver o quanto ele é abrangente. Discriminação, quando a gente fala de discriminação, né? Então, fala assim, é um documento que veda qualquer discriminação contra a mulher. Tá, mas o que é essa discriminação? O que envolve essa discriminação? Então, vamos lá. Discriminação contra a mulher significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos políticos, econômico, social, cultural e civil, ou em qualquer outro campo. Ou seja, gente, é igual para todo mundo, não tem distinção, não tem discriminação, não pode ter, tá bom? Esse é só o artigo 1º, e, além disso, é um documento que influenciou o surgimento de outros documentos também, tá? E conferências internacionais que ocorrem ainda até hoje, né? Envolvendo a questão de gêneros, né? Do gênero mulher, assim como os direitos das mulheres no Brasil também. Então, começa a vir aí também movimentos aqui no Brasil. Vocês vão ter uma aula específica de direito constitucional da mulher, vocês vão entender pela Constituição Federal o quanto também nós avançamos isso, a nossa Constituição é de 1988, nós temos lá direitos garantidos, depois disso nós tivemos também leis que nos garantem, talvez uma das mais importantes é a Lei Maria da Penha, né, que vocês com certeza vão conhecer de forma muito profunda no decorrer desse curso, tá bom? É uma lei muito bonita, tem uma história incrível, né, da Maria da Penha, e eu acredito que vocês vão se apaixonar como eu também estou. E fiquei, né, eu sou apaixonada pelo tema, e eu acho que a gente ainda tem muito que lutar por isso, né? Esses direitos começam também a serem pontuados de uma maneira muito constante no Brasil. Então, a gente viu aí que nós passamos por uma história de grandes dificuldades, nós passamos por mulheres que foram lá, brigaram, né, e conseguiram aí se destacar e começar a trazer direitos para que hoje nós possamos, né, foi a base para que hoje nós possamos e temos condições de cada vez mais melhorar, tá? Então, foi só uma pincelada para vocês nessa história. Falamos de 2 importantes documentos, né, que é a Convenção Internacional de Direitos Humanos, que realmente aí estabelece a igualdade, e falamos também desse documento tão importante que é garantir a questão do gênero para que os direitos da mulher como humana, né, o direito humano da mulher também fosse garantido, tá bom? Assim, por muito tempo, as mulheres viveram em condições, né, de inferioridade na sociedade, não possuindo acesso aos básicos
aos direitos básicos, né? E não tendo reconhecimento de cidadania. Essa conquista de igualdade foi extremamente importante, exigiu muita luta, muita reivindicação. Nós temos grandes nomes, né, em que podemos destacar aqui, ficar aí um dia inteiro falando de grandes nomes, de mulheres que realmente lutou por esses direitos, tá? Eu acho que ainda há um caminho enorme a se seguir. Todos os dias nós vemos aí tantas notícias tristes, né, envolvendo ainda direito das mulheres. Sofremos, sim, algumas discriminações, se não algumas, eu considero até bastantes discriminações. Vivemos ainda numa sociedade machista, temos ainda grande sofrimento da classe pobre, da classe que mais precisa, né, dos direitos garantidos. A informação, gente, é muito importante, por isso que eu acho que esse curso de promotoras legais é tão relevante no momento em que a gente cada vez mais busca esses direitos pela igualdade da mulher. Então, eu acho que a gente ainda está num caminho árduo de muitas lutas, de buscar muitas orientações, de buscar ainda muitas garantias para que os nossos direitos sejam preservados. Ou seja, o nosso direito, ele existe, porém, ainda vivemos numa sociedade em que não respeita isso, tá bom? Então, devemos exigir que os direitos das mulheres conquistados até hoje sejam garantidos. Eu termino aqui essa explanação, mas trazendo para vocês o principal, que é o passear nessa história toda, né? O quanto nós fomos discriminadas antes de Cristo, né? Alguns anos depois de Cristo, fomos consideradas bruxas. A sensação é que nós não éramos gente, né? Não tinha uma qualificação para o gênero mulher. Passamos por tantas dificuldades. Graças a Deus, existiam mulheres de tanta garra, tanta força, que foram lá, começaram os primeiros passos de buscar essa luta pela igualdade, né? Passamos aí pela fase de guerras, né? Quando você imagina, gente, se foi difícil naquela época, você imagina quantas mulheres também sofreram na época de guerra, né? O que eu conversei hoje aqui com vocês é uma visão muito superficial da realidade que vivemos, né? Que os nossos antepassados viveram. Então, esses documentos assinados, esses documentos que deram início à busca dos direitos das mulheres, eles são extremamente importantes. Então, esses foram o berço, a origem do direito internacional da mulher, que trouxe para nós hoje esse diferencial tão grande, essa conquista tão grande, que nós temos, sim, que cada dia comemorar um pouco mais de tudo que foi feito desde o princípio, tá bom? Então, eu quero deixar vocês aqui hoje também com um poema homenageando cada uma de vocês. É um poema que eu acho muito bonito, que eu acho que tem muito a ver com tudo que nós já passamos, tem a ver com alguns sentimentos de algumas mulheres de hoje em dia, infelizmente, mas que é um recado, não só meu, mas é um recado de todas para todas, né? Que possamos aí seguir cada vez mais buscando nossos direitos e assim, enfrentando mesmo, sem medo, e entender que não há distinção alguma em ser homem, mulher, seja o que for, nós somos todos iguais perante a sociedade e temos os direitos todos iguais também, tá bom? Então, eu tenho para dizer para vocês que você é linda, você é inteligente, você é engraçada, você é gentil, você é única, você é digna de amor e de carinho. Você não quer de mais, você não quer de menos, você está na medida certa. Você é a mais impressionante de todas as criações de Deus. Você vale muito mais do que você imagina. Mais do que qualquer número ou produto que vocês usem no cabelo.
mais do que qualquer etiqueta com preço em roupas de grife. Ou até mesmo mais do que o número de seguidores que vocês têm nas redes sociais. Seu valor supera todas as coisas terrenas, porque aos olhos de Deus você é amada. A morte do seu único filho só valeu por sua causa. Independente de quem você acha que é, se uma modelo na lista das tops, ou se uma simples dona de casa, se você é uma vencedora, ou se olha no espelho e se sente derrotada. Mas a realidade é que você merece alguém que daria a vida por você. Leia sobre as mulheres na Bíblia. Esther, Ruth, Marta, Maria. Essas mulheres mudaram o mundo para sempre. Você é uma mulher assim, poderosa, com força e tem a mesma capacidade de mudar o mundo. É sua responsabilidade encontrar essa mulher dentro de você e torná-la livre. Você é essa mulher. Essa é quem você é. E se qualquer voz na sua cabeça dizer ao contrário, é a voz do inimigo. E da próxima vez que você ouvir essa voz, você vai dizer assim, comigo não. Eu sou filha de um Deus vivo, criador de todas as coisas, amada, cuidada, adorada pela glória dele. Então, diga sempre, eu sou maravilhosa. Por favor, não esqueça quem você é. Eu espero que cada um de vocês saiam daqui com muito mais do que vieram buscar e até a próxima.